Quais biomarcadores podem ser usados para a escolha da melhor terapêutica para o paciente com urticária crônica espontânea? Neste episódio, uma conversa entre a doutora Rosana Gondi e o Dr. João Paulo de Assis. Acompanhe. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá a todos. Hoje nós iremos conversar sobre biomarcadores para a urticária crônica espontânea, a UCE. É mais um podcast organizado pela Rubra, Rede Urticária Brasil. Me chamo Rosana Gondi, sou responsável pelo ambulatório de urticária crônica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e também responsável pelo UCare, que é o Centro de Referência e Excelência em Atendimento para pacientes com urticária crônica do mesmo local, da Faculdade de Medicina da USP. Ao meu lado está o João Paulo de Assis, meu aluno querido de pós-graduação em urticária. E, João, obrigada pela sua participação. Vamos começar a conversar. Como definir, existe algum biomarcador para a urticária crônica espontânea? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, além de aluno de pós-graduação, eu também sou professor da graduação da Universidade 9 de Julho. E antes de começar esse assunto de biomarcadores com vocês, eu queria relembrar alguns pontos. Primeiro ponto que eu queria conversar um pouquinho com vocês. O diagnóstico da urticária crônica espontânea, da nossa UCE, ele é clínico e ele vai se caracterizar pelo aparecimento de urticas, a lesão elementar da urticária crônica espontânea e ou de angioedema, por um período maior do que 6 semanas. As urticas são lesões geralmente fugazes e que podem aparecer em qualquer local da pele sem um estímulo específico identificado. Tanto as urticas quanto o angioedema são condições encontradas frequentemente na nossa prática clínica, mas a fisiopatologia ainda é bastante complexa. A atividade da UCE, ela pode ser avaliada por uma ferramenta chamada UAS-7, que é um score de atividade da urticária realizado em 7 dias consecutivos. E outro ponto também a ser definido aqui é que o controle da doença também pode ser avaliado através de uma outra ferramenta, que é o CT, ou Teste de Controle da Urticária. Ambos formulários, ambas ferramentas, eles avaliam parâmetros clínicos, que são bastante importantes. E falando um pouquinho para vocês sobre os biomarcadores. Primeiramente, vamos definir o que é um biomarcador ou um marcador biológico. Bom, ele é definido como uma característica que pode ser objetivamente mensurada e avaliada como um indicador de processos biológicos normais ou de processos patogênicos ou mesmo de respostas farmacológicas a uma intervenção terapêutica. Esses biomarcadores, eles têm um grande potencial na prática clínica como um meio não invasivo para realizar um diagnóstico com uma maior acurácia, ou monitorar uma progressão de uma doença, ou mesmo identificar moléculas que poderiam ser alvo para um tratamento personalizado, a chamada medicina do futuro, que a gente acaba vivendo bastante no nosso presente, né? Estes biomarcadores, eles também podem orientar, trazendo aqui um pouquinho para a nossa discussão, quanto à escolha da melhor opção terapêutica para o paciente com urticária crônica espontânea. E também poderia avaliar a resposta que esses pacientes têm ao uso das medicações de escolha, né, para o tratamento da doença, como os antistamínicos, ou o omalizumab e até a ciclosporina. Doutora Rosana, tem algum biomarcador que é utilizado, que é mais utilizado na urticária crônica espontânea? Bom, primeiro ponto, isso que você falou bem no começo, né? O diagnóstico de urticária é clínico, né? E é muito importante entender a definição do que é uma urtica, né? Dessa lesão que caracteriza a urticária, que ela pode ser aguda ou crônica, a gente está falando de urticária crônica, porque nós temos muitos diagnósticos diferenciais, quando o paciente apresenta só lesão cutânea ou quando ele apresenta só o angioedema, como o João falou. Mas, infelizmente, nós não temos um biomarcador para auxiliar, para realizar o diagnóstico da urticária crônica espontânea. Então, não tem como eu pedir um exame de sangue, por exemplo, e esse exame alterado ou não
falar a favor ou não de urticária crônica espontânea. Por isso que a história é muito importante. Mas nós temos alguns biomarcadores que a literatura vem sugerindo, mostrando a sua importância para avaliar, auxiliar no segmento desse paciente, avaliar a atividade, gravidade da urticária crônica espontânea. Então, um biomarcador para diagnóstico não existe, mas nós temos outros que auxiliam muito, principalmente quando a gente pensa em tratamento, é um paciente com um quadro mais grave, qual o segmento que eu vou dar para esse paciente, qual o tratamento eu vou escolher, e esses biomarcadores podem auxiliar. Relembrando um pouquinho, né, os mastócitos são considerados as células centrais da fisiopatologia da urticária crônica espontânea. A sua ativação e subsequente desgranulação liberam diversos mediadores, a histamina e outras substâncias que levam à vasodilatação, ao edema, estímulo de terminações nervosas na pele, né, que também é associado ao prurido, né. A patogênese não está completamente esclarecida. Porém, vários estudos valorizam a participação da autoimunidade e, atualmente, a urticária crônica espontânea é considerada uma doença autoimune e acredita-se que autoanticorpos, IgG, na maioria das vezes, anti-IgE ou antirreceptor de alta afinidade da IgE, levem à desgranulação dos mastócitos e basófilos e posteriormente, levando ao infiltrado celular intersticial perivascular, além de ativação da cascata de coagulação, de ativação do sistema complemento, como impulsionadores da patogênese da urticária crônica espontânea. Então, a fisiopatologia, a patogênese é complexa, e aqui, nessa descrição, né, desse infiltrado que é perivascular, isso já é um ponto importante quando a gente diferencia de outras doenças, como a urticária vasculite, e que um biomarcador tentaria exatamente substituir esse procedimento que é invasivo, que é a biópsia cutânea. Então, para diferenciar não só a história clínica, né, mas o diagnóstico de uma urticária crônica espontânea, de uma urticária vasculite, é essencial que tenhamos uma biópsia. Então, o biomarcador tentaria substituir, mas isso nós não temos para a urticária crônica espontânea. Os biomarcadores vão auxiliar em outros pontos, como a gente falou. Bom, então, muitos biomarcadores são propostos associados à atividade da doença, né? Esse infiltrado celular se origina da migração de células, como eosinófilos, basófilos, do sangue para o tecido. Então, quando nós temos um paciente em atividade, em que ele tem o mastócito desgranulou, o basófilo também, né, participando, levando à liberação de vários mediadores que vão atrair essas células, vão levar à vasodilatação, o extravasamento, né, de líquido, mas atrair essas células. Então, o que acontece na periferia? Nós podemos encontrar eosinopenia e basopenia, um número reduzido de eosinófilos e de basófilos que ocorre em 10 a 15% dos pacientes. Então, isso seria um marcador, vamos dizer assim, de urticária crônica espontânea em atividade, né? Quando o paciente recebe um tratamento adequado e até o controle da doença, esse quadro se reverte. Então, os níveis de eosinófilos e de basófilos voltam ao normal. Então, eosinofenia, basopenia são marcadores de atividade da doença, e quando eles são persistentes, então o tratamento inicial para todo paciente com urticária crônica espontânea é o anti-histamínico, uma dose licenciada ou até 4 vezes, mas quando o paciente não responde a esse medicamento, com frequência, num subgrupo de pacientes, eles vão apresentar a manutenção dessa eosinopenia, dessa basopenia, e a eosinopenia e a basopenia podem estar associadas à presença de autoanticorpos, de uma má resposta aos antihistamínicos, como eu falei, e mesmo ao omalizumab, que é o anticorpo monoclonal licenciado para a urticária crônica espontânea. Outra linha, né, que participa dessa inflamação é a ativação da cascata de coagulação e da fibrinólise, que também é observada nos pacientes com urticária crônica espontânea, e ela pode se refletir
com a demonstração do aumento do volume médio das plaquetas, como também no aumento dos níveis de D-dímero, ou dímero D, dos produtos de degradação da fibrina e do fibrinogênio e outras moléculas. O aumento nos marcadores sanguíneos de geração de trombina, como, por exemplo, o dímero D, está associado a uma urticária crônica espontânea mais grave, e também nós observamos queda nesse nível quando o paciente apresenta o controle da doença, independente do tratamento. Então, é assim, esse seria um biomarcador, né, relacionado à cascata de coagulação, fibrinólise, que é a dosagem do D-dímero. Então, isso seria um biomarcador importante no segmento desse paciente com urticária crônica espontânea. Outros exames, como a dosagem do VHS, velocidade de hemossedimentação, ou o PCR, que é a proteína C reativa, já é recomendado pelos consensos das diretrizes mundiais e internacionais como exame inicial, exame de triagem no paciente com urticária crônica espontânea. Ou seja, ele deve ser realizado por todos os pacientes com urticária crônica espontânea. Seus valores elevados estão associados à atividade da doença também. Então, ele não vai direcionar o diagnóstico, não vai fechar o diagnóstico, mas sim a atividade da doença. Nos pacientes com níveis muito elevados, a história clínica deve ser reavaliada e também descartar diagnósticos diferenciais, como a urticária vasculite e outras doenças autoimunes também. Além disso, os níveis de PCR elevados, além de estar associado à atividade da urticária crônica espontânea, ele também se correlaciona com o aumento do D-dímero, com o aumento dos níveis de C3 e C4 e com a positividade do teste do autossoro, que o Dr. João vai falar um pouquinho mais para frente. Um outro, vamos chamar, marcador ou biomarcador, que é a IgE total, no sangue periférico, né? A dosagem da IgE total, do mesmo modo, é recomendada para todos os pacientes com urticária crônica espontâneas. Mas, por outro lado, os seus níveis muito baixos, abaixo de 40, mais baixo, como a gente encontra em vários pacientes, estão associados a uma resposta tardia ou uma má resposta ao omalizumab, que é a segunda linha de tratamento quando o paciente não responde ao antihistamínico. Mas, por outro lado, que a maioria dos pacientes com urticária crônica espontânea, os níveis mais elevados de IgE total favorecem a uma boa resposta ao omalizumab. João, outros marcadores ou biomarcadores são sugeridos. Você poderia comentar sobre o teste do autossoro, por exemplo? Claro. Bem, acho que ficou meio nítido, né? Pensando nessa coisa, nessa questão da autoimunidade, que, infelizmente, na rotina clínica, a pesquisa de autoanticorpos contra o receptor de alta afinidade do mastócito, ou mesmo contra a própria IgE, eles são pouco práticos e bastante dispendiosos, né? A técnica ainda é bem pouco disponível até o momento. Então, uma das formas que nós temos de avaliar a presença desses autoanticorpos relacionados à urticária crônica espontânea seria por meio da realização do teste cutâneo do autossoro, ou também chamado do soro autólogo, que é indicado para avaliar essa autorreatividade associada à presença desses autoanticorpos e também a outros fatores de liberação de histamina. O teste positivo, ele leva à formação de uma urtica, induzida pela aplicação do soro do próprio paciente, né, o soro autólogo, através de uma injeção intradérmica. O teste ele vai ser considerado positivo quando a urtica deste soro autólogo for maior do que 1,5 milímetro em relação à aplicação de uma salina também por via intradérmica, ou seja, o nosso controle negativo. Já sabemos, né, que o teste do autossoro positivo está associado à urticária crônica espontânea autoimune, ou seja, quando a gente tem a presença desses autoanticorpos da classe IgG contra a IgE ou o antirreceptor de alta afinidade da IgE. E cerca aí de 40% dos pacientes apresentam esse teste do autossoro positivo. Ele se relaciona também à presença de outras doenças autoimunes concomitantes, principalmente aqueles pacientes que têm autoanticorpos já positivos, como o FAM e o anti-TPO. Também está associado, em alguns casos, à basopenia e à IgE sérica total reduzida. Entretanto, pessoal, vale aqui ressaltar um ponto bastante importante. Esse teste do autossoro ou do soro autólogo, ele deve ser realizado sempre por um profissional treinado e apenas em um ambiente que é aprovado para manipulação de sangue ou de soro. Ou seja, a gente não consegue realizar esse teste em consultório, ok? Isso é muito importante a gente salientar. Voltando aqui um pouquinho sobre a autoimunidade, né?
O anticorpo IgG contra a TPO, o anti-TPO, ele foi avaliado já em diversos estudos em pacientes com urticária aguda que procuraram o serviço médico. Alguns desses estudos mostraram que a positividade do anti-TPO estava associada a uma maior probabilidade do paciente que tinha uma urticária aguda evoluir para uma urticária crônica espontânea, daqueles que não tinham o anti-TPO positivo. Do mesmo modo, alguns estudos também mostraram que pacientes com urticária aguda e teste do autossoro positivo estavam associados à presença de anti-TPO positivo e também à evolução para a urticária crônica espontânea. O mecanismo pelo qual a autoimunidade tiroidiana está associada à urticária crônica espontânea ainda é bem pouco compreendido. Alguns estudos questionam se esses autoanticorpos antitiroidianos poderiam servir como biomarcadores na UCE. Então, voltando, esse tema de biomarcador aqui. De fato, as autoimunidades tiroidianas elas podem ocorrer em concomitância com várias outras doenças autoimunes, como diabetes mellitus, Sjögren, artrite reumatoide, lúpus e principalmente a urticária crônica espontânea. E do mesmo modo, a urticária crônica espontânea também está fortemente ligada a várias outras doenças autoimunes, sendo que a doença autoimune da tireoide é sempre a mais prevalente nos estudos. Bom, de uma forma resumida, alguns preditores de resposta ao tratamento aí recomendado pelo consenso internacional são os seguintes: a alta atividade da doença, ou seja, da urticária crônica espontânea, associado também a altos níveis de PCR, de proteína C reativa, e de dedímero, como a doutora Rosana comentou, são preditores robustos para má resposta ou não resposta aos antihistamínicos. Outro ponto, níveis baixos de IgE sérica total já predizem, a gente já sabe que eles predizem uma má resposta ou ausência de resposta ao omalizumab. E por fim, a IgE sérica total em níveis baixos é um preditor emergente de uma boa resposta à ciclosporina, uma outra opção terapêutica. Outros preditores da atividade ou resposta ao tratamento são sugeridos também, só que da mesma forma que eu comentei com vocês no início, eles não estão disponíveis para avaliação na nossa prática. Então, a gente poderia utilizar o teste de ativação de basófilo ou o teste de liberação de histamina do basófilo, que, quando positivos, estariam associados à urticária autoimune, e uma resposta tardia ao omalizumab, mas na prática, isso às vezes não consegue ser feito. Então, João, obrigado pelo que você falou, essa segunda parte em que nós valorizamos o papel da autoimunidade e nisso a gente tem que falar bastante e valorizar o papel da anti-TPO. É um exame, o anticorpo anti-tireoperoxidase é recomendado pelos consensos internacionais já num primeiro momento no diagnóstico do paciente com urticária crônica espontânea. Então, como nós falamos aqui, agora concluindo, a urticária crônica espontânea, o diagnóstico é clínico, algumas vezes, dependendo da história do paciente, da lesão, que muitas vezes a gente não tem no momento que nós temos as fotos, Então, alguns biomarcadores podem auxiliar na avaliação da atividade da doença, no segmento com o tratamento, mas também relembrando as ferramentas, como nós falamos, o AS7 e o CT, que são muito importantes no segmento desses pacientes. Então, nós temos esses biomarcadores, principalmente VHS, PCR, dedímero, vão estar associados à atividade da doença, o anti-TPO e a antitireoperoxidase e a IgE total vão estar associadas principalmente ao segmento do paciente, à resposta ao tratamento, quando a gente fala de algoritmo de tratamento, antihistamínicos, omalizumab e ciclosporina nessa sequência. Então, eles podem auxiliar tentar prever se o paciente vai ter uma boa resposta ou não. Então, alguns parâmetros podem falar mais a favor de uma urticária autoimune e não autoalérgica, porque a autoalérgica é que responde muito bem ao omalizumab, mas não é porque tem uma IgE total mais baixa que a gente não tente fazer a mesma sequência de tratamento. A gente só pode ficar com mais cuidado, porque esse paciente pode demorar um pouquinho mais para responder ao consenso, segmento do tratamento. Muito obrigada, João. Obrigado a todos, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente pela oportunidade. E dúvidas aí na urticária autoimune, nos procure que a gente conversa de novo.